Olá, eu sou Ana Carolina Ribeiro, fundadora do Método Babá Ideal, e hoje eu quero conversar com você sobre processos de seleção e momentos de entrevista. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer é qual é o momento que você acha que começa o seu processo de seleção? Será que o seu processo de seleção começa somente quando você contacta uma família, contacta uma agência e quer saber um pouquinho mais sobre a vaga que está sendo oferecida? Uma coisa que eu posso te passar com certeza é que seu processo de seleção começa muito antes. Até mesmo no momento que você está fazendo uma troca de mensagem via WhatsApp com essa família ou com essa agência de empregos, até no momento que você encaminha um currículo, tudo isso já está sendo avaliado. O que eu posso te passar é que muitas coisas mudaram em relação à forma de envio do currículo, você sabia? Hoje, com a implementação de alguns aplicativos que fazem currículos, as pessoas acham que o ideal seria deixar o currículo super bonito, colorido, mas você precisa ter muita atenção, porque não é isso que vai chamar a atenção de quem está ali prestes a te contratar. Muitas informações são necessárias no currículo e às vezes o currículo está super bonito, super colorido, esteticamente está perfeito. Só que faltam informações básicas. Geralmente, quem contrata gosta de saber se essa pessoa mora próximo, se tem fácil acesso à sua região, e sabe que às vezes faltam coisas cruciais no currículo. A gente, como parte integradora de recrutadores de seleção, a gente percebe que muitas vezes faltam informações básicas. Algumas pessoas colocam, por exemplo, somente o seu primeiro nome, sabia? E aí a gente tenta entrar em contato com essa pessoa de uma forma mais formal, fazer uma busca e não sabe qual é o nome dessa pessoa por completo. Vamos supor que a pessoa preencheu lá no seu currículo: meu nome é Maria. Maria do quê? Como que eu vou entrar em contato com você? E se eu tenho outras Marias, se eu estou conversando com outras Marias, isso eu posso estar te passando aqui como recrutadora. Mas imagina isso para uma família que às vezes quer buscar um pouquinho daquela pessoa na internet ou tenta um outro contato com a pessoa por algum vínculo de internet, por um grupo de WhatsApp, por um grupo de Facebook. Imagina como que isso fica difícil. Então pense em informações que fiquem fáceis dessa pessoa, dessa família, dessa recrutadora entrar em contato com você. Coloque no seu currículo o seu nome completo. Não precisa mais colocar o endereço completo, mas coloque o bairro e a cidade onde você mora. Pense que até cidades vizinhas, nós, por exemplo, somos de Curitiba. E aqui em volta de Curitiba nós temos as regiões metropolitanas, as cidades que são vizinhas a Curitiba. E sabe uma coisa que acontece? Tem bairros nessas cidades vizinhas que são os mesmos bairros, os mesmos nomes que nós temos aqui em Curitiba. Então a pessoa preenche o currículo e coloca que mora no bairro X e não preenche a cidade que mora. Então a cidade parece uma coisa óbvia, mas você precisa colocar sim. Então vamos lá pelos tópicos: nome completo, bairro e a cidade onde você mora também, tá? São coisas importantes para a família saber. Obviamente, seu telefone, um WhatsApp, um telefone até mesmo de recado, se por acaso você é uma pessoa que já não fica tão próxima ali ao celular. Mas se você estiver participando de algum processo de seleção, deixando seu currículo e entrando em contato com famílias, fique um pouquinho mais atenta, porque pode ser que alguém esteja tentando te contactar para você fazer uma entrevista, por exemplo. Então, tudo isso, como eu falei, vai já contando pontos ali para o seu momento de seleção. Imagina uma família que às vezes está completamente cheia de candidatas e às vezes tem uma certa urgência na seleção e não consegue te contactar de uma forma rápida, né? Então, provavelmente você vai indo o quê? Para o final da fila. O processo de seleção é um momento que você tem que se imaginar que você está numa fila, numa concorrência. Geralmente, as famílias não entrevistam somente uma babá, eles querem fazer modelos de comparação. Então, por isso que é importante você sempre estar disposta a esse momento da entrevista, estar disposta a conhecer essa família. Em relação ao currículo também, outro fato importante é o seguinte: eu não sei como são as suas colocações profissionais.
Então, há pessoas que sempre trabalharam como babá, mas há pessoas que já trabalharam como babá, já trabalharam em padaria, já trabalharam em algum escritório, já trabalharam como auxiliar de serviços gerais. Então, essa pessoa não tem só uma linha de carreira como babá, já trabalhou em outras coisas. E aí ela está aberta muitas vezes a voltar para esses outros lugares, a essas outras colocações. Vamos dar um exemplo? Vamos continuar lá com a Maria. Vamos supor que a Maria, ela já trabalhou em um supermercado, ela já trabalhou como babá e ela já trabalhou em um escritório como auxiliar administrativa, como secretária. E aí hoje ela está desempregada e ela está tentando se recolocar no mercado. Imagina que a Maria vai ter no currículo dela, teoricamente, todas essas experiências. Ela vai estar colocando a experiência de babá, a experiência numa padaria, no mercado e a experiência no escritório como auxiliar administrativa. E aí a Maria está num site de empregos, por exemplo, com esse mesmo currículo. Fica um pouco perdido, parece que ela está jogando a vaga dela, panfletando a vaga dela, o currículo dela, para diversas áreas, como se ela não tivesse pleno interesse em somente uma área. Inconscientemente, para quem está te recrutando, parece que você vai topar o que vier primeiro, como se você não tivesse intenção de ficar por muito tempo naquela vaga que você está desejando. Então, a minha orientação para você é a seguinte: que você possa ter um currículo para cada carreira que você queira seguir, que você esteja tentando uma vaga. Vou te dar um exemplo. A Maria, que a gente está levantando aqui, por exemplo, ela pode ter um currículo somente voltado para as experiências que ela já trabalhou em mercado, em padaria, por exemplo. Ela pode ter um currículo também voltado para escritórios, falando das experiências que ela trabalhou em escritórios. E ela pode ter um terceiro currículo voltado somente para apresentação para as famílias, por exemplo, ou para agências de emprego, agências de babás que sejam focadas somente no serviço da babá. Você está conseguindo me entender? Então, se você por acaso tem um currículo que consta que de 2020 a 2021 você trabalhou num escritório, que de 2021 a 2022 você trabalhou numa casa de família, que de 2022 a 2023 você trabalhou num mercado, numa indústria, tente fazer isso no seu currículo também. Você vai fazer um currículo com a ênfase na área que você quer. Essas outras áreas que você já trabalhou, pegando novamente a Maria aqui como exemplo, se a Maria quer um emprego como babá, que é o nosso foco aqui do nosso vídeo, a Maria ela vai ter um currículo somente para o cargo de babá. Ela vai colocar que o cargo pretendido no currículo, né? Cargo pretendido, babá. E ela ali vai colocar as referências, pode colocar os contatos das referências, se tiver a autorização dos mesmos, das casas onde ela já trabalhou. Ela pode colocar o tempo que trabalhou. E também, numa parte mais embaixo, sim, ela coloca como observações que ela já teve experiência no escritório, já teve experiência no mercado, assim como os tempos de serviço. É sempre dando a ênfase, sabe aquele lugar bem no meio, onde a gente coloca todas as experiências que a gente teve? Ali ela vai pleitear, colocar somente o cargo que ela deseja. Isso para cada currículo que ela queira, mas como a nossa intenção aqui é falar para babás e vagas de babás, currículo e processo de seleção para babás, então ali no meio, todas as experiências como babá. E no final, como observações, aí sim, em um formato um pouco menor, pode colocar aonde já trabalhou também. Isso é muito importante. E sabe mais uma coisa que mudou nos currículos e que pouquíssimas pessoas fazem? É o seguinte: é colocar habilidades que você tem. E não somente habilidades técnicas em relação à sua profissão. Se você já fez algum serviço voluntário, coloque no seu currículo. Se você tem um perfil que você trabalha em alguma igreja, faz alguma ação social,
coloque no seu currículo. Se você tem alguma condição que você acha que é muito boa na sua personalidade, que você é uma pessoa muito proativa, que você é uma pessoa que gosta de ajudar outras pessoas, que você é uma pessoa muito simpática, habilidades que não são as tuas habilidades técnicas profissionais, isso é muito interessante de você estar colocando também no seu currículo e muitas pessoas não colocam. Ou então vem com aquelas colocações usuais de currículo pronto, que fala que trabalha muito bem em equipe, que quer colaborar com a equipe, que quer colaborar com aquela família. Tente colocar coisas mais originais, como eu falei, tá bom? Bom, então. Lembram a pergunta que eu fiz lá no início, perguntando quando que começa? O que que você acha? Quando que começa ali o seu processo de seleção? O que que você tinha em mente? Que o processo de seleção estava começando somente lá no processo conversando com a família? Não. Então, o seu processo de seleção já está começando aonde? Na sua apresentação. E a primeira apresentação que você faz é através do seu currículo. Então, mais uma vez, o seu currículo pode ser um currículo de designer, de layout simples, simplesmente bem digitado, mas ainda em preto e branco, e não necessariamente cheio de firulas e cheio de cores, porque não é isso necessariamente que vai fazer você ser chamada muitas vezes para uma entrevista. Já pensou? Um currículo super bem elaborado, super bem colorido, mas que não tem essas informações? Ou que por acaso você enviou o seu currículo errado? Você tem a pretensão de trabalhar em alguma área, você precisa de emprego, então você está precisando entrar aonde for chamado primeiro, vamos pensar assim. E aí você mandou o seu currículo para um mercado e ao mesmo tempo você está disparando também currículos para tentar uma vaga de babá. E sem querer você mandou esse seu currículo errado, né? Para uma casa de babá você mandou um currículo que você mandaria para um mercado. Então muita atenção também nesse momento. Então o seu processo de seleção ele começa ainda lá no seu currículo, ok? Bom, a gente processando, a gente continuando nesse processo de seleção, então vem o momento das entrevistas. Vamos supor que você mandou o seu currículo super bem elaborado, com essas informações ditas antes, você fez um pronto atendimento ali de uma recrutadora ou da família, e aí você foi chamada para uma entrevista. No momento da entrevista, quando tem a marcação dessa entrevista, vamos supor novamente que a Maria, que é o nosso exemplo, ela foi chamada para uma entrevista às 3 horas da tarde. E aí a Maria se atrasou. Pode acontecer? Com certeza. Qualquer imprevisto pode acontecer com qualquer pessoa. Mas tente sair cedo de casa, tente ver a rota, por onde é melhor para você. Como que você vai fazer isso tudo? A gente consegue muito bem hoje na internet, né? Através dos mapas, do GPS. Então, saia um pouco mais cedo de casa. Se você não conhece esse trajeto, peça ajuda a amigos que possam conhecer a região, ou até mesmo a família que você está indo ser entrevistada. Pergunte pontos de referência, se eles sabem algum ônibus, algum trajeto, algum transporte público que passe mais próximo da casa deles também. Isso é muito importante, porque isso já vai mostrar interesse também da sua parte em querer fazer tudo certinho e chegar no horário. E isso, de pouquinho em pouquinho, vai contando pontos para você. Então, isso já mostra que você tem interesse na vaga deles. Então, busque chegar no horário, busque ter uma aparência legal nesse momento da entrevista. Não chegue contando problemas pessoais, principalmente se aconteceu algum imprevisto. Não saia falando que alguém fez isso com você. Chegue e relate. Desculpe pelo incômodo, pelo imprevisto, mas aconteceu um imprevisto X, por exemplo, com o meu ônibus.
e por esse motivo eu me atrasei mesmo tendo saindo cedo. Porque senão a história se prolonga muito em cima de um problema. E aí acaba desgastando um pouquinho ali, antes, né, de previamente começar o momento da entrevista também com essa família. E lá no momento da entrevista, muitas pessoas não sabem o que falar, né? Geralmente a família, um recrutador pergunta, então, Maria, me conte um pouco mais sobre a sua experiência. E, gente, nesse momento da entrevista, eu sei que bate o nervosismo. Eu já também estive na sua posição em busca de empregos, fazendo processos de entrevista. A gente fica ansiosa na hora, mas o ideal é você se manter calma. E sabe por que que eu tô aqui para te falar isso? Porque nesse momento da entrevista, você vai estar falando sobre o que você mais sabe fazer e sobre o que é você. Então, ninguém além de você sabe mais sobre você do que você mesma, você concorda? E sobre suas experiências também. Então, já tente pensar nisso antes de sair de casa, antes de se preparar para uma entrevista, já pense nas suas experiências anteriores. Sabe aquelas experiências como babá que você já colocou lá no seu currículo? Então vá relatando e principalmente numa ordem cronológica. O que fica muito ruim de você fazer é o seguinte: muitas pessoas começam a entrevista e até por conta do nervosismo, muitas vezes fazem assim. Ah, sim. Eu trabalhei com a Cláudia, em 2016 até 2019. Aí depois eu já fui para casa da Regina. Aí na Regina eu trabalhei de 2019, de 2019 até 2020. Só que lá com a Cláudia eu fazia tal coisa, tal coisa. E com a Regina eu fazia tal coisa, tal coisa. Então, assim, não tenta misturar, porque ali na sua cabeça você sabe tudo que você tá falando, mas para quem tá escutando vira uma bagunça. Então, na hora da entrevista, você vai relatar por partes e por famílias. Sim, posso me apresentar. Muito prazer. Eu me chamo Maria. Lembram da nossa amiguinha Maria? Maria está chegando para fazer entrevista. Oi, eu me chamo Maria. Prazer, pai, mãe. Eu tenho tantos anos, eu moro no bairro tal e tenho 20 anos de experiência como babá. Eu trabalhei na casa da Cláudia no período de 2016 a 2019. Lá na casa da Cláudia tinham duas crianças de 6 anos e 4 anos. Eu saí da casa da Cláudia porque as crianças entraram na escola. Depois da casa da Cláudia, eu fui para a casa da Regina. Trabalhei na casa da Regina de tal ano a tal ano. A Regina era mãe da criança X, com a idade X. Eu fazia todos os cuidados em relação à criança, trabalhava no horário integral, de segunda a sexta. E assim por diante, você vai relatando todas as experiências que você teve de pouquinho em pouquinho, em ordem, por ordem de onde você trabalhou, tá bom? Então, o ideal é você fazer dessa forma para que a família que está te escutando consiga fazer uma relação, uma linha do tempo também na cabeça deles. E principalmente, se eles estiverem com seu currículo em mãos, eles conseguem acompanhar perfeitamente e entender muito mais. E lá na hora da entrevista, obviamente, você também pode tirar as suas dúvidas. A entrevista ela não tem que ser só da família com a babá. A entrevista ela é bilateral, ela compreende os dois lados. Ela compreende a família que quer contratar, mas a babá que está sendo contratada, né, ou que vai vir a ser a contratada, ela também quer entender como que se passa o outro lado, né? Então, ali no momento da entrevista, é o momento ideal de você saber sobre salário, de você saber sobre a descrição completa da vaga, quais são as atividades, se você precisa ter alguma disponibilidade para viagem, para dormir. Obviamente que isso possivelmente já foi passado para você através da família, através de uma agência, né? Mas quando você chegar lá na entrevista, você frisa. Olha, a vaga compreende o horário X a horário X, certo? É a família ou a recrutadora vai falar, sim, é esse horário mesmo, né? E ali, como você já tem uma descrição muitas vezes por escrita dessa vaga, você só leva a sua dúvida também.
Então, eu tenho uma dúvida. Você colocou aqui que eu preciso dar o banho na criança, por exemplo. Você prefere que dê o banho em qual horário? Isso tudo porque quando você leva uma dúvida e você quer saber um pouco mais sobre a criança, você está levantando o quê? De novo, o interesse. Então, nossa, ela está realmente interessada em ajudar a gente, tá? Então, tudo isso vocês vão estar demonstrando interesse, a empatia com essa família que está em busca de alguém para conhecer e cuidar dos seus filhos também. Então, é interessante que vocês saibam perguntar também se a criança tem algum tipo de alergia, porque às vezes são coisas que a família esquece de relatar. Então, assim, é um bebê, tá começando a introdução alimentar, se ela tem algum método que ela prefere, se ela faz de uma forma mais tradicional, se ela está fazendo de uma forma de BLW. Então, tudo isso é interessante que vocês possam perguntar para as famílias e estarem totalmente inteiradas do que é esperado ali no momento da entrevista. E possivelmente, já terminando a entrevista, a família ou a recrutadora vai falar para você que entrará em contato. E no momento desse contato, sim, pode vir uma notícia muito boa que você está sendo contratada, ou pode estar vendo uma notícia que não é tão boa, né? Que a família seguirá com outra profissional, por exemplo, ou aconteceu alguma coisa ali que no momento eles não vão conseguir contratar definitivamente. Até nesse momento de receber uma resposta, a gente precisa se manter aquela profissional ainda. Então, no momento que você recebe uma notícia muito boa, possivelmente você vai agir com muita felicidade, né? Afinal de contas, você conseguiu um emprego. Mas pode ser que se você recebe um feedback negativo, vamos dizer assim, que você não conseguiu de fato o serviço, o ideal é que você se mantenha tão profissional quanto você é. Então você recebe e agradece aquele retorno, né? Muito obrigada pelo retorno. Espero que vocês tenham muito sucesso, muita prosperidade com a candidata que foi escolhida. E pronto, não é um momento de discutir, de falar por que que não te escolheu. É um momento de respeito àquela decisão. Ficou perfeito para você? Ficou tudo super bem entendido? Então eu espero que você tenha compreendido. Se você tem alguma dúvida, você coloca aqui nos nossos comentários que a gente vai te responder. Ou então, faz melhor, já segue também aqui, olha na descrição, a gente tem um link lá para você seguir a gente também em outras redes sociais. Já dá um like aqui nesse vídeo também, para que nossas próximas comunicações através aqui desse aplicativo continuem aparecendo para você também. Muito obrigada. Tchau, tchau.